Êxodo 26, versículo 1. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, com querubins de trabalho, com esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será 28 côvados, e a largura de uma cortina 4 côvados, e todas as cortinas terão uma medida. Assim, cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas se enlaçarão umas às outras. E farás laçadas de azul na borda de uma cortina na extremidade e na juntura. E da mesma forma farás a extremidade de outra cortina na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda de outra cortina, que esta na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam umas às outras. E farás 50 colheres de ouro, colchetes de ouro, e juntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados, e as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si e 6 cortinas entre si, e dobrarás a sexta cortina em frente ao tabernáculo. E farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e já juntará a tenda para que seja uma. E o restante, que permanecer das cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo. E um côvado de um lado e um côvado no outro lado do que restar no comprimento das cortinas da tenda penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado e do outro, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de texugo. Esses versículos querem dizer que o tabernáculo, propriamente dito, era feito de 4 camadas, a primeira de linho torcido, a segunda de tecido de pelo de cabra, a terceira de couro feita de pele de carneiro tingido de vermelho, e a quarta de outro tipo de couro cuja origem é incerta. A palavra usada para essa camada aparece também em Êxodo 16:10 para descrever materiais para sandálias especiais. A tradução pele de texugo depende da similaridade do tom do termo hebraico com a palavra árabe, com um mamífero marinho nativo do Mar Vermelho. Uma outra possibilidade é que a palavra hebraica seria uma palavra egípcia emprestada para couro. Versículo 15. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua, e o côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem um contra o outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para que os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. E do outro lado do tabernáculo, para o oeste, fará 6 tábuas, e fará 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, e por baixo se juntarão, e serão ajuntados acima de sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2, serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Esses versículos querem dizer que o tabernáculo estaria orientado com o seu lado aberto para o leste, para a parede curta, e para o oeste as suas paredes longas, para o norte e para o sul. Reconstrução da Arca do Pacto, desenhada segundo o estilo egípcio, refletindo a influência de 400 anos de escravidão no Egito. A origem misteriosa da arca é vista ao se
contrastar com dois relatos do Pentateuco que focalizavam a maneira como ela foi feita. O relato mais elaborado da confecção e a ornamentação da arca pelo artesão Bezalel aparece em Êxodo 25, 10, 31, 2, 7, 30, 35, 35, 37, 1 e 9. Ela foi delineada durante a primeira permanência de Moisés no Sinai e construída após as especificações do tabernáculo terem sido comunicadas e contempladas. O outro relato encontrado após o pecado do bezerro de ouro e das quebras das tábuas originais do Decálogo. Moisés fez uma caixa lisa de madeira de acácia para o recipiente para receber as novas tábuas da lei. Um poema muito antigo, o Cântico da Arca, lança alguma luz sobre a função da arca nas peregrinações pelo deserto. 26. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras as tábuas do lado do tabernáculo para os dois lados para o oeste, e a barra do meio das tábuas passará pela extremidade a extremidade. E revestirá as tábuas com ouro, e fará suas argolas de ouro, com os lugares para as barras, e revestirá as barras com ouro. E levarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que foi mostrado no monte. E farás um véu de azul e púrpura e escarlate, e linho fino, torcido pelo trabalho, esmerado com querubins, deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar do santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu e o candelabro diante da mesa do lado do tabernáculo, em direção ao sul, e colocarás a mesa no lado norte. Esses versículos querem dizer que o véu é um termo usado somente para esta cortina que divide as duas metades do tabernáculo propriamente dito. O aposento externo, lugar santo, acomodará a mesa e o candelabro descrito no capítulo 25. O aposento interno, o lugar santíssimo, acomodará a arca e o propiciatório, que é a tampa. A entrada 35 e 36. E fará para a tenda uma cortina de azul e púrpura escarlate, linho fino, torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia e revestirá de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e fundirá 5 colchetes de bronze para elas. Esse versículo final quer dizer que a entrada para o lugar santo do lado leste, no tabernáculo, teria uma cortina de tecido de linho do mesmo material fino que o véu, mas sem menção do querubim nele bordado.